Vou ver vocês no meio da semana aqui para receber a palavra, louvar a Deus e orar. Como é bom, nós queremos crescer espiritualmente. Nós estamos precisando de um estímulo intensivo, forte para os nossos corações. Por isso nós convidamos o pastor José Vicente de Ângelo Rocha. Que nome, hein? Meu nome é Carlos Inácio Rodrigues. Olha aí, José Vicente Ângelo da Rocha. Amém? Pastor Vicente, particularmente, é meu amigo. Irmão em Cristo, amigo. Está com ele a sua excelentíssima esposa, a irmã Cíntia, eu pedi que fique em pé. Uma salva de palmas para ela, irmãos. Amém? E quando a esposa acompanha o pastor, é porque é para dar aquela inspiração mais forte ao coração do pastor. É mesmo, pastor? Amém? Pastor Vicente, a irmã Cíntia, eu tive o privilégio de levá-los ao altar do Senhor. 10 anos, faz 10 anos, né? 10 anos. Hoje o pastor Vicente é psicólogo, ele é clínica, é um pouco distante, né? Mas vale a pena fazer uma consulta com ele. Lá em Campinas, né? Campinas. Em Botolândia também. Ele é pastor da Igreja Batista Boas Novas, no Parque Anonda 2. Correto. Amanda 2. Aqui nós temos a Amanda 1. Aí ela aí, ó. Amanda 1. Ele está lá no Amanda 2. Amém? E o pastor Vicente é o nosso convidado especial para hoje e para amanhã, para nos falar sobre esse tema tão importante, que é a igreja no mundo de hoje, sua mensagem ao público interno, aos crentes. Qual a mensagem da igreja aos crentes? E amanhã ele vai falar sobre a mensagem da igreja ao não crente, ao público externo, amém? Que Deus abençoe, pastor Vicente. Que Deus o use como vaso precioso que o irmão tem sido. E que nesse momento o Espírito de Deus o impulsione e dê a você aquela palavra que o Senhor quer para essa igreja. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos. De fato, o pastor Carlos Inácio nos conduziu ao altar, presença do Senhor, onde nós nos casamos há 10 anos, vamos completar agora, em setembro, esses 10 anos, essas bodas de estanho. Portanto, se a minha esposa tiver que reclamar alguma coisa, terá de ser com o pastor Carlos, né? Porque foi ele que fez o nosso casamento, e eu posso dizer que ele tentou fazê-la desistir várias vezes, né? Você tem certeza que você quer casar com um pastor? Você sabe qual é a vida de uma esposa de pastor? E ele teve várias orientações muito especiais que nos sustentam no ministério até hoje. E é uma alegria para nós estarmos aqui com os irmãos. Vocês são crentes mesmo, plena terça-feira, numa cidade desse tamanho, com todo o trânsito que tem, ainda com a velocidade reduzida, para você ter que andar um pouco mais devagar ainda, né? Você está na casa de Deus. Isso alegra muito o coração do Senhor, sem dúvida. E eu parabenizo toda a igreja pelos seus 37 anos, pelo seu jubileu de aventurina. Quando eu olhei esse negócio, eu tive que pesquisar o que era esse tal de aventurina, né? É um tipo de quartzo que é existente aqui no Brasil. Então, parabéns por esses 37 anos de vida na presença do Senhor, por essa disposição da igreja de louvar ao Senhor, de adorarem ao Senhor. O privilégio de ter um pastor há mais tempo do que a própria vida da igreja, né? O pastor Carlos está aqui há 44 anos, desde o início do trabalho, e isso de fato é algo precioso, né? Ele brincava, ele é um pastor que não tem currículo, não tem como falar da igreja que ele passou, mas isso é um privilégio. Eu tenho sido abençoado nesses dias porque
Estive lá na convenção em Presidente Prudente e em seguida passei em Andradina, que é onde eu me converti e onde o meu pastor, João Gilberto Romano, está na igreja também há 42 anos. E esta dinâmica de um pastor e de uma igreja que tem o seu mesmo pastor há 42 anos é uma dinâmica especial, diferente, com certeza mais profunda. Eu estou lá na Primeira Igreja Batista Boas Novas, no Jardim Amanda 2, há 6 anos. E hoje a igreja tem uma outra congregação, já tem um seminarista, mas é pouco tempo, né? E, embora seja pouco tempo, eu sou o pastor que está há mais tempo na igreja. O pastor que ficou mais tempo depois de mim ficou 2 anos e 9 meses. E como isso muda a história da igreja. Que isso muda a maneira como a gente se conhece. Eu brinco com eles agora, eles já conhecem os meus defeitos, as minhas enjoeiras, mas eu já conheço as deles também, né? E assim o Senhor vai nos abençoando. Quando nós pensamos nesse tema, a atuação da igreja no mundo de hoje, que se desdobra nesta mensagem da igreja ao público interno, o que a igreja tem a dizer para ela mesma nestes dias, a gente então pensa em uma comunicação, em um falar próprio da igreja para ela mesma. E é importante nós pensarmos sobre a necessidade desta comunicação que nós precisamos ter, e de que esta comunicação seja muito boa. Havia um senhor que morava num sítio, um senhorzinho evangélico mesmo, mas ele não tinha carro, né? Não tinha problema com estacionamento. Ele tinha um burrinho e quando ele precisava ir na cidade, fazia as compras e resolvia os problemas dele lá com o bichinho. No entanto, ele passou algumas situações e precisou vender o burrinho. E o novo dono, né, que era um caixeiro viajante, vendo o bom estado de saúde do burrinho, né, tamanho cuidado que o dono tinha com ele, foi lá e fez a oferta. E aí, aquela dor de vender o burrinho, que já era um amigo de algum tempo, né, ele precisou passar os comandos do burrinho para o novo dono. E olha, para o burrinho acelerar, você diga aleluia. Meu burrinho aprendeu que quando eu falo aleluia, ele aumenta o passo. Agora, para você brecar, é igual fim de oração. Amém. Então você quer parar o burrinho? Amém. Amém? Isso aí, o burrinho parou. O caixeiro pagou o que foi pedido pelo burrinho, pé na estrada, e ele falou: eu vou ver quantos quilômetros anda esse burrinho. Aleluia, aleluia, aleluia. E o burrinho cada vez acelerava mais. Ele esperava um tempo, outro aleluia, e o burrinho dava mais um pouco. Mas ele viu que no final da estrada tinha uma curva e uma ribanceira. E ele queria que o burrinho parasse. Qual que era a senha para o burrinho parar? Ele disse glória a Deus. E o burrinho não parou. E ele falou: mas aquele homem era crente, eu acho que ele era batista. Começou lá, cantor cristão, hinário para o culto cristão, EBD. Todo mundo conhece EBD, como é que o burrinho não? E o burrinho acelerando. E quando ele chegou na curva, ele disse amém. E o burrinho parou, quase caindo a ribanceira. Aí ele já estava suando gelado, né? Porque a situação ia ficar difícil. Ele levantou os olhos para o céu e disse aleluia. E o burrinho foi, né? Já sabemos o final da história. Como é importante então a nossa comunicação. Uma comunicação errada trará grandes problemas. Esse termo público interno, público externo, vem das ciências humanas, né? Da administração, do marketing, da comunicação, da sociologia, da psicologia no campo institucional e organizacional, que pensa em falar àqueles que fazem parte da instituição. E
tem lá os seus objetivos, que é tornar essas pessoas influentes, informadas, integradas, todos os funcionários da empresa conhecendo todas as questões da empresa, possibilitar aos colaboradores, tem empresa que não tem funcionário, tem colaborador, então propiciar que eles tenham o conhecimento das transformações, daquilo que está se modificando no ambiente de trabalho, que vai tornar determinante a presença dele lá, ou seja, ele saber aonde ele está, por que ele está fazendo, por que ele precisa estar ali, facilitar essa comunicação empresarial, deixando clara para o público interno. Crescitelli, que escreve sobre essa importância do público interno na comunicação, ele vai dizer assim, que considera como público interno os funcionários de uma empresa e reflete que, embora o público interno tenha pouca influência sobre os produtos da empresa em relação à abrangência, ou seja, os funcionários têm pouca importância no sentido de divulgação do produto, porque o produto vai ser divulgado pela televisão, pelo rádio, pelas mídias, pela internet. No entanto, o público interno, ele é essencial para a credibilidade do produto. Então, você conhece alguém que trabalha na Chevrolet, você pergunta lá, de fato, se o carro é mesmo feito com toda aquela qualidade que se diz que é feito. Se trabalha naquela confeitaria, se de fato todos os produtos são bem feitos lá. Eu trabalhei no Bradesco, no momento que fazia a faculdade teológica aqui, durante um bom tempo, depois no pastorado também. E não sei quantos se lembram que o Bradesco usou uma música, acho que é do Skank, aquele Fácil, Extremamente Fácil. Skank, né? Eu não queria ouvir aquela música mais. Porque antes do Bradesco colocar na televisão as músicas, nós tínhamos que ouvir uns 5 meses antes as músicas, todas as propagandas. Ele estava falando ao público interno. Nós tínhamos que saber o que ele ia falar ao público externo antes da comunicação, e a gente ficava até um pouquinho enjoado. Quando a gente pensa então nessa questão do público interno, vale para a igreja enquanto instituição, enquanto organização, que precisa ter uma comunicação clara sobre as suas atividades, sobre os propósitos, sobre para onde a igreja está caminhando, quais são as decisões, quais são os planos que a igreja tem. E de fato, sim, são os membros da igreja que dizem da qualidade da igreja. Uma coisa é o boletim que fica lá, que todo mundo acessa, mas uma coisa é o que é que você fala da sua igreja. Por outro lado, também comunicação interna, o público interno, é importante para a igreja enquanto organismo, enquanto corpo. No sentido de que igreja é mais do que empresa. Porque empresa eu estou lá só pelo meu salário, não tem muito o que fazer pesquisa se o funcionário está satisfeito com a empresa. Para ele estar satisfeito, só ele ganhando bem. Ganhou bem, ele está satisfeito. Depois é que ele olha se tem almoço, se tem café, se tem isso, tem aquilo. Ele está lá primeiramente pelo contrato de trabalho. Mas na igreja a relação é diferente. A relação é familiar. Portanto, esta comunicação também nos é importante. E ela também vai dizer sobre nós. Quando você fala mal da igreja, de alguma maneira, você fala mal de você mesmo. Porque se a sua igreja é tão ruim como você fala, e você faz parte dela, essa ruindade, de alguma maneira, também é sua. Você compartilha isso. Agora, a palavra de Deus, antes mesmo da ciência desenvolver esse monte de conteúdo, me parece que já se preocupava, né? Quando a gente olha o Novo Testamento está prioritariamente falando aos crentes, falando ao seu público interno, aqueles que fazem parte da igreja. Não é? Lucas escreveu o seu evangelho e o livro de Atos para que o Teófilo tivesse certeza das coisas que tinham acontecido, para que ele tivesse convicção das coisas. Ou seja, ele Lucas não queria que Teófilo soubesse alguma coisa, mas soubesse as coisas que ele precisavam saber e que eram de fato importantes para a fé. Então ele escreve. E aí nós temos todas as cartas às igrejas no Novo Testamento.
e eu quero pensar em uma delas com você, que é a respeito da igreja de Corinto, pensando a partir do primeiro capítulo. A igreja de Corinto é, sem dúvida, a igreja mais complicada do Novo Testamento. A igreja mais complicada do Novo Testamento. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, versículos do 1 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 9. Palavra do Senhor que diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de vosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E chama a atenção ao verso 26. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Como disse, a igreja de Corinto é, se não há mais, uma das mais problemáticas do Novo Testamento. Há questões graves de ordem prática na igreja e há questões graves de ordem teológica na vida da igreja de Corinto. Na igreja haviam partidos, haviam divisões dentro da igreja. Na igreja haviam o culto a personalidades. Na igreja havia imoralidade sexual e uma série de outras questões envolvendo a sexualidade. A gente vê essa questão na divisão no capítulo 1, que é o que a gente está lendo. A gente vê questões a respeito da mensagem evangélica no capítulo 2. No 3, a questão da imaturidade espiritual, da carnalidade. No 4, a questão da liderança, do ministério. E aí vai a idolatria, a celebração da ceia do Senhor, a liturgia do culto, a manifestação dos dons dentro da igreja, a própria doutrina da ressurreição é questionada, a liderança e o apostolado de Paulo é questionado. Só até aqui algumas coisas já dá para a gente pensar, antes mesmo da gente olhar para o texto. Primeiro, que a gente às vezes erra quando a gente diz que igreja boa, pastor bom. Bom, acho que ninguém aqui questiona o ministério do apóstolo Paulo. No entanto, ele era pastor de uma igreja extremamente complicada, que é Corinto. O ministério de Paulo não dava para ser avaliado pela vida da igreja de Corinto, que era extremamente complicado. Isso então já nos chama uma atenção para cuidado antes de julgarmos um pastor pela igreja. Nem sempre dá para fazer esta correlação. A história da igreja parece mostrar que não. Um excelente pastor como Paulo pode plantar uma igreja com grandes dificuldades, como a igreja de Corinto. Outro conceito errado que nós temos é que uma igreja problemática não é uma igreja cristã. Apesar, desculpe a expressão, de todas essas pendengas que eu falei da igreja, Paulo começa a sua carta falando da igreja de Deus, que está em Corinto.
embora imatura, embora carnal, embora cheia de pecados, embora questionando questões fundamentais da fé, ainda é uma igreja de Deus. E se houver investimento, irá amadurecer. Esta esperança está já contida nessa expressão. É de Deus. Deus vai cuidar desta igreja e ela vai se desenvolver, ou seja, tirar tudo aquilo que envolve, que atrapalha o crescimento. A gente hoje fala muito das crianças, né? Como esse bebê é esperto, como essa menina é inteligente. A gente fala das crianças hoje. Assim. Agora, você já viu alguma foto sua quando você era criança? Quando você era criança, você não ficava soltinho iguais as crianças de hoje ficam. As fotos minhas me colocam num coeiro, né? Parecendo um sorvete de casquinha, e a gente dentro. É claro que a gente não ia fazer nada, a gente não conseguia nem se mexer. Claro que a gente não ia mostrar que era esperto, só se a gente encontrasse a senha de sair de dentro daquele negócio. E parece que as mães tinham um jeito de dobrar, amarrar aquilo lá que não soltava de jeito nenhum. Mas faz parte do nosso desenvolvimento deixar o coelho para lá, deixar aquilo que nos envolvia para a igreja também. Se a gente olhar aquilo que nos atrapalha, como o autor de Hebreus diz, deixando todo o pecado, todo o embaraço, e olhar para Jesus, nós vamos alcançar o alvo. Então quero pensar com os irmãos que a mensagem para nós, público interno da igreja, a partir da primeira mensagem, na primeira questão que o apóstolo Paulo trata com a igreja de Corinto, de todos os problemas, ele lança um olhar de base, olhar primeiro. Primeiro eu preciso tratar disso, e a partir disso ele vai tratar todas as coisas, que é a vocação da igreja. Reparem na vocação de vocês, reparai na vossa vocação, verso 26. Ou pense no que vocês eram quando foram chamados. E lá no começo, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para serem santos. Há um chamado para a igreja. E a partir desta vocação da igreja que ele começa a tratar. E a igreja precisa voltar o olhar para a sua vocação, para aquilo a que ela foi chamada, na linguagem empresarial, a sua atividade fim. Há algo que aquela empresa precisa alcançar, que é a atividade para a qual ela foi fundada. Há algo para o qual a igreja foi chamada para ser, fazer e estar no mundo. E ela não pode se esquecer disso. Precisa pensar na sua vocação. A mensagem da igreja no mundo hoje ao seu público interno deve recordar a sua vocação. Recordar é trazer de volta ao coração, cardia. Fazer a igreja de novo bater no ritmo que Deus quer para ela. Não no jeito que nós pensamos que ela tem de ser, mas do jeito que Deus pensa que a igreja tem que ser. E no ritmo, na mesma intensidade que Deus quer para a sua igreja. É assim que deve bater o coração do crente. Com certeza aqui os apaixonados sabem do que eu estou falando. Quando escuta a voz dela, o camarada treme. Pode ser grande como for. Com medo dela não gostar. O leão vira gatinho perto dela. A mulher é muito mais do que a voz, né? A mulher já fala, olha a boquinha dele, olha o jeito que ele fala, né? Já se derrete mais. Mas também se derrete. Quem está apaixonado sabe o que eu estou falando. Quem torce nos esportes também sabe. Eu vejo os irmãos lá de quarta-feira e de domingo na igreja. O nosso culto lá, dominical, é às 18 horas. Então, às vezes pega no meio do Brasileirão. O camarada é crente, ele vai na igreja. Mas quando os fogos começam,
a estourar, eu vejo alguns se contorcendo, louco para dar uma consultada no Zap, não sei aonde, para saber se aquilo foi gol do time dele, porque ele está pensando, que o coração dele está voltado, está no ritmo. O crente fervoroso também tem isso. Por isso é uma alegria para mim ver você aqui na terça-feira. E você abre mão de uma série de coisas para estar na casa de Deus, entendendo que há algo do Senhor para você e que você não pode perder. Talvez você fale, pastor Vicente, mas tem o fulano que não está aqui, tem o fulano, eu sei que você sabe, todo mundo que não veio. Eu só consigo ver vocês que vieram. E consigo louvar a Deus pela vida de vocês que vieram. Talvez um outro não pôde vir com motivos justificáveis. Não é? Mas vocês tiraram este tempo para pensar nisso. Vocação tem tudo a ver com a igreja, porque vocar, chamar, igreja, eclésia, os chamados para fora, essa expressão a gente não pode ficar só nisso, ela é muito mais profunda. As cidades gregas, não é, tinham o costume desta eclésia, desta reunião da cidade, quando havia um problema, questão de povos invasores, ou uma grande decisão que envolvia todos na cidade, ou seja, o governador ou o prefeito, ele fazia uma convocação, e todo mundo tinha que parar o que estava fazendo diante desta convocação para se reunir em eclésia, em assembleia, para decidir para toda a cidade a respeito daquele assunto. E todos iam então votar. Vale lembrar de Atos 18, quando o apóstolo Paulo começa a plantar a igreja na cidade de Corinto, e os líderes judeus denunciam Paulo ao governador Gaio a respeito da pregação dele, e Gaio faz parar todo mundo para discutir o assunto. Ele diz, não, isso é coisa da fé de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. E aí o que a população grega da cidade faz? Desculpa a expressão, dão uma sova no Sóstenes, líder da sinagoga, porque fez uma perturbação na paz da cidade, parou a cidade por um negócio que a cidade considerou que não era importante. Se você olhar no versículo 1 do capítulo 1, alguns comentaristas entendem que este Sóstenes que está escrevendo a carta com Paulo é este mesmo Sóstenes que quis prender Paulo. Que coisa, hein? Quis prejudicar a igreja, agora você vai caminhar junto com o apóstolo. Vai ser um com ele. Vai ser chamado também. Então, vocação fala desta importância que Deus dá para nós. E vocação implica que alguém tenha capacidade de nos chamar, tenha autoridade para nos fazer parar. Se você responde ao chamado de Deus, você está reconhecendo a autoridade de Deus sobre a sua vida. E quando Ele te chama, você para discutir os assuntos do reino de Deus. Os assuntos da cidade celestial, da nova Jerusalém, da qual fazemos parte. É um chamado irrecusável. Quando o governador ou o prefeito falava, tinha que parar. Não é se eu quiser parar. Não é, hoje não estou afim de ir na igreja não, está chovendo lá na Amazônia, eu não vou sair de casa. Me parece que aquele que tem uma convicção de um chamado, ele realmente deixa. Ele só não virá se realmente algo de força maior o impedir, porque ele entende a responsabilidade dele. O crente maduro parece que tem essa percepção. E se ele não puder vir, ele vai chegar ao pastor e vai dizer, pastor, infelizmente hoje, olha, está acontecendo isso. Ele faz questão de se justificar. Porque se pudesse, estaria presente. Se não pode, dá satisfação. Porque faz parte de responder à vocação, responder à autoridade. Porque não é chamado sem motivo.
E Paulo lembra isso porque ele diz que ele também é chamado para ser apóstolo. E é nisso que consistia a autoridade dele em falar à igreja. Porque a igreja é de Deus, e ele é apóstolo de Deus. Então o apóstolo de Deus tem autoridade para falar à igreja de Deus. Resistir ao apóstolo, nesse sentido, a mensagem apostólica era resistir ao próprio Deus que havia instituído ele sobre a igreja. Quantos hoje querem esta autoridade, mas não a responsabilidade que decorre dela? Dizem que estão respondendo a um chamado, mas estão respondendo a um chamado do jeito que querem, e não do jeito daquele que chamou, que nos chama para alguma coisa. A partir dessas implicações, quero também pensar alguns aspectos, então, que estão envolvidos na vocação cristã. O primeiro aspecto é que esta vocação, esse chamamento, tem um modo de ser, que é a santidade. Chamado para ser santo. Esta igreja de Deus que está em Corinto tem dois endereços. Ela é de Deus, tem o seu endereço espiritual, e ela está em Corinto, uma cidade extremamente problemática também. Uma cidade que tinha o seu estilo de vida. Naqueles tempos, ser chamado de corintiano, não sei se tem alguma coisa a ver com hoje, né? Mas naquele tempo, ser chamado de corintiano era dizer que era uma pessoa que vivia uma liberalidade sexual completa. Em Corinto havia o grande templo da deusa Afrodite, e os pais criavam as suas filhas para que se tornassem sacerdotisas, que fariam sexo com os adoradores de Afrodite. Na nossa visão, prostitutas cultuais. Ou seja, os pais tinham a alegria de entregar as suas filhas à prostituição, porque elas estariam servindo a esta deusa. Veja que sexualidade e religiosidade estavam extremamente amarradas. Também em Corinto havia uma das maiores estátuas de Apolo, deus da virilidade, da potência, que fazia menção ao corpo perfeito do homem, e que aí também tinha os seus desdobramentos na sexualidade. Fora tudo isso, Corinto era uma cidade portuária, tinha 2 portos, um de cada lado, e as mercadorias e as pessoas circulavam por entre esses portos. E, portanto, em cidade portuária, como é Santos e outras, há uma certa impunidade, porque aqui eu posso fazer o que eu quiser, porque eu vou passar, não vou ficar aqui. As pessoas daqui não me conhecem, eu vou embora. E o apóstolo Paulo chega e propõe um outro modo de ser. Você está em Corinto, mas você agora é de Deus. E agora você é chamado para uma exclusividade de vida com Deus, para um pertencimento de vida com Deus. E você já é santificado. Ele usa as 2 expressões que a gente costuma usar para compreender a santificação nos seus 2 processos. Ou seja, você é santificado, Deus já te colocou numa posição de santo, e você tem de se santificar cada vez mais para ser santo. Você tem de se manter e se santificar a cada dia. É o que ele coloca lá no verso 2. É um processo contínuo de santidade. Quando você se converteu, você se tornou um santo de Deus. E você precisa ser um santo de Deus aqui, não depois de uma estátua de gesso. Você precisa ser um santo de Deus vivo para a igreja de Deus, para a igreja do Deus vivo. Se você é de Jesus, Ele te salvou. E se Ele te salvou, Ele te santificou. E se você foi santificado por Jesus, permaneça nessa posição de santidade que Ele te colocou. A santificação lembra essa obra de salvação.
que acontece na igreja, acontece para além da igreja, não é? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A obra de Deus acontece na igreja e para além da igreja. A igreja não consegue deter a ação de Deus, muito pelo contrário, a igreja deve se colocar sob a ação e sob a direção de Deus. Cristo não pertence a nenhuma igreja ou denominação, mas todas as igrejas verdadeiramente cristãs invocam o nome do nosso Senhor e Salvador. Há benefícios nessa santificação. Santificação não é um castigo de Deus para o crente. Agora você vai ficar num cantinho aqui, isolado de tudo. Verso 5 diz que eles foram enriquecidos. Se você é crente, você é enriquecido em tudo. Na palavra, no conhecimento. E na palavra aqui, faz menção a algo da cultura de Corinto, que tinha lá, era a segunda capital cultural, perdendo para Atenas. Haviam, claro, outras cidades, em outras regiões, como Alexandria, produtoras de cultura, mas Corinto era um centro filosófico. E as pessoas gostavam da oratória. Um bom orador deveria fazer o público rir e chorar, no mesmo discurso. Ele deveria mostrar essa capacidade. E Paulo diz, olha, em Cristo vocês são enriquecidos com isso. Não é o Senhor Jesus que disse para nós que o Espírito Santo vai nos dar a palavra na ocasião. Ele nos coloca o que dizer. A gente não passa aperto. Claro que com isso não está dizendo que a gente não tem que estudar, se preparar. Não é isto. Mas que o Espírito Santo nos capacita. O verso 7 diz que não faltava nenhum dom para esta igreja. De novo, um erro muito comum de a gente achar que a igreja que tem muito dom é muito boa. E nem sempre. Porque dom não é critério do caráter. O caráter tem que ser santo. Eles tinham todos os dons, mas a santidade estava faltando. E com isso, tendo santidade, um círculo virtuoso pode ser criado. Porque ligado à santidade no texto está a volta de Cristo, verso 8, o qual vos confirmará até o fim. Aquele que espera de fato seu Senhor voltar, se santifica. Aquele que se santifica, de fato se prepara para a volta do Senhor. É um ciclo que vai se alimentando. Você pode pensar, eu posso cair da graça. Você pode cair da graça. O texto diz, fiel é Deus. É Deus quem não nos deixa cair. Nós, de fato, podemos. Mas Deus não deixará. Ele vai nos conservar firmes. Não é conservar lá com umas cordinhas puxando. Você já começa a fazer remendo em grade de portão, puxa uma cordinha para cá, puxa um cabo para lá. Não, a gente vai permanecer firme, em perfeitas condições. A vocação também fala de um modo de estar com as outras pessoas, que é a comunhão. Verso 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão é essencial na vocação. Os crentes foram chamados para ser a igreja, e só a igreja quando há a reunião dos crentes. Quando esses crentes estão juntos, em santidade e em comunhão. Comunhão fala de uma profundidade na relação. Quem é casado há bastante tempo sabe bem disso. Basta um olhar e o outro já sabe se é hora de ir embora. Basta um toque e já se entendeu que aquela conversa está chata, que é hora de mudar de assunto. Porque a convivência, a comunhão do casal aprofunda esta comunicação. Ela fica mais intensa e a igreja é chamada para essa intensidade. E aqui residia o problema mais grave de Corinto: as divisões. Era uma igreja extremamente dividida. O compromisso era rapidamente desfeito.
Parece que na nossa hipermodernidade o compromisso é rapidamente desfeito. Nós levamos lá na igreja uns 4 a 5 meses, quando a pessoa decide, seja convertida ou membro de outra igreja, a se tornar membro da igreja. O camarada vai ficar numa classe comigo de 4 a 5 meses estudando as doutrinas básicas da fé batista e bíblica, penso assim. Aí ele dá a profissão de fé na igreja, se torna membro. E de repente o camarada some da igreja. Não consigo falar com ele no celular, ninguém da igreja consegue. Ele simplesmente some da igreja. Não dá nem um tchau. Porque ele entende que não há essa necessidade. Não tenho que dar satisfação para ninguém. Nem para pastor, nem para a igreja. Não há compromisso. O compromisso se dissolve rapidamente. É tão custoso fazê-lo, mas ele se dissolve. E a gente está vendo isso nos casamentos, a gente está vendo isso em diversas outras situações. É muito fácil para acabar, para quebrar. O verso 10 traz a denúncia e um apelo a esse problema. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. O apelo é para que haja concórdia, e denúncia é porque há divisões. E o texto continua. Com isso eu quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além destes não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Havia então na igreja 4 partidos: os de Paulo, os de Apolo, de Pedro e os de Cristo. Os de Paulo, talvez aqueles que se converteram durante o ministério de Paulo na cidade, dando a ideia daqueles, abre aspas, fundadores da igreja. Olha, nós estamos aqui desde o começo, e portanto nós sabemos como tem de ser as coisas por aqui. Havia a turma de Apolo. Capítulo 18 de Atos, no verso 24, diz um pouquinho sobre quem era Apolo. Um judeu convertido de Alexandria, um homem extremamente culto e eloquente. Cidade de Corinto, gostava do discurso eloquente. E aí chega um pregador extremamente eloquente no discurso. Está aí, esse é o cara, Apolo. Eu sou de Apolo. Esse discurso eloquente é necessário para a igreja. Então eles são os defensores desse discurso. Moody, o grande pregador, ele diz que uma mulher comentou com ele: eu sempre choro quando o pastor fala a palavra Mesopotâmia. Hein? Mesopotâmia. Alguma irmã quer ler isso? Pois essa chorava quando ouvia essa palavra. Queria palavra difícil, erudita, para quê? Tem muita gente que gosta só disso. Havia os de Pedro, talvez porque Pedro estivesse ligado à igreja de Jerusalém, a igreja original. Nós somos seguidores de Pedro, partidários, talvez judeus. E há os de Cristo. Olha que nome bonito. Eu sou de Cristo. Eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu sou de Cristo. Está parecendo a coisa mais bonita, mas era um grupo também. Ou era o grupo que se dizia mais espiritual do que os outros, enquanto vocês estão seguindo aos homens, nós estamos seguindo a Cristo. Olha que bonito. Ou era o grupo mais anarquista.
Porque diz assim, e tem muita gente assim hoje, não sei se o pastor Carlos já ouviu, mas eu não sigo pastor nenhum. Eu sou de Deus. Eu sou de Cristo. E aí nesta grande espiritualidade está o mais insubmisso dos homens, que não reconhece a autoridade que Cristo colocou na sua igreja e nos seus obreiros. Em nome de Deus, nega a obra do próprio Deus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 7, o apóstolo Paulo mais uma vez fala a esse grupo: vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo tanto quanto esta pessoa. E Cristo se submeteu à vontade do Pai. Não seja como eu quero, mas como tu queres. O próprio Cristo se submete, porque os de Cristo não. Já cai por terra. A causa das divisões é esta imaturidade espiritual e a carnalidade. O capítulo 3 apresenta isso. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, alguém que não se desenvolveu. E as consequências para a igreja são sempre terríveis. O verso 13 questiona: Cristo está dividido? Quem foi crucificado por amor de vocês? Foi Paulo? Vocês foram batizados em nome de Paulo? E é por isso que Paulo diz: dou graças a Deus que não batizei nenhum de vocês. Todo pastor vez ou outra perguntado: quantas pessoas você batizou? Ou a pergunta vem de forma diferente: quantos membros tem a sua igreja? De novo aquele erro de julgar o pastor pela igreja. E Paulo não está então condenando o batismo. O que Paulo está dizendo é que ele percebeu essa tendência de Corinto de elevar um homem a um pedestal. E ele colocou talvez Timóteo, os outros que estavam com ele, para batizar, para que ninguém dissesse: Paulo é que me batizou. Eu fui batizado sobre o ministério de Paulo. E aí pecasse em nome disso. Parece que ele foi muito inteligente. Essas divisões insinuam mensagens, tanto de Paulo, de Pedro, de Apolo, de Cristo. E assim desvalorizam toda a obra de Cristo. Elas insinuam um culto à personalidade. E nós vemos hoje, não só como em Corinto havia os filósofos pregavam na rua, e as pessoas se identificavam com o filósofo, e a partir daí: eu sou seguidor do fulano de tal. Esta mentalidade do mundo estava passando para dentro da igreja de Corinto, que diz: eu sou de Paulo. E este culto a estas personalidades. E se a gente olha muitas igrejas de hoje, nós vemos igrejas construídas a partir de uma personalidade. Até nos pastores auxiliares, eles precisam ser iguaizinhos ao pastor, presidente, bispo, apóstolo, sei lá. Ter o mesmo jeito de falar. Liga a sua TV para ver o que eu estou falando, se não chega a essa conclusão. Não me parece diferente da igreja de Corinto, parece muito igual. E muito pecaminoso, muito carnal. Todo crente precisa sim ser batizado. Faz parte de uma ordenança do Senhor. As divisões na igreja também insinuam uma falsa espiritualidade, como a gente já pensou. Como tratar então esse problema de divisões e seguir para a comunhão? Quais soluções que ele apresenta? Ele vai dizer que nós temos que ter uma aceitação da liderança. Rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que sejais concordes no falar, que não haja dissensão entre vocês, que vocês sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. A igreja de Corinto é chamada à unidade. Interessante que Paulo... Então, se tem os de Paulo aqui, eu vou ficar com os de Paulo. Ele fala à igreja que é de Deus, que não é dele. E essa igreja tem que ficar unida. Quantos crentes viram neste momento as costas para o pastor?
Quantos crentes acabam promovendo contenda a não desrespeitar os seus líderes? Às vezes uma igreja, quando tem mais de um pastor, começa isso. Eu gosto mais da pregação do pastor tal. Mas o outro aconselha como ninguém. Você viu a oração silenciosa daquele, como é bonita? Não é? E há um fomentar de contenda e divisão na igreja. Paulo abre mão de tudo isso. Ele quer a igreja unida, compromissada. Há uma recomendação à transparência. Verso 11. Pois a respeito de vocês eu fui informado pelos da família de Cloe. Paulo não está falando a igreja baseado em fofocas. Ele tem claro. É a família tal que veio aqui e me denunciou, que mandou informação sobre isso. A igreja não pode trabalhar no que me disseram. Mas quem disse? E disse o quê? Para que a disciplina possa ser estabelecida. Quantos pastores têm o seu ministério destruído por este me disseram, que não dá a chance de defesa, que corrói. Quantas vidas de líderes e de crentes são destruídas assim, na base do me disseram. Tem que saber quem disse para apurar se é verdade. A Bíblia diz: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É diante de Jesus que a gente tem que ir. A outra recomendação é olharmos para a cruz de modo adequado. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Há algumas maneiras de olharmos para a cruz. Há uma maneira que eu quero chamar aqui de política e de pentecostal, que olha para a cruz querendo milagres. Me parece que este era o olhar dos judeus, que já diante do próprio Senhor Jesus pediam sinais o tempo todo. Ou seja, quero poder aqui. Quero esta demonstração de poder. E em nome de poder, a fé hoje está sendo transformada em mercado. Ou seja, você quer um milagre? Vem aqui, eu tenho o produto que você precisa. Você vai ter que pagar o preço que eu estou pedindo. E você vai ter que acrescentar a sua fé. Porque se não der certo, foi a sua fé que faltou. O nosso produto é bom. A gente olhando para a cruz apenas esperando estes sinais. Enquanto o Messias veio como servo sofredor. Isso, sem dúvida, era escandaloso. Para os judeus foi. Que história é essa? Não é? De se pregar na cruz de Jesus, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Não, ele não é o rei que nós esperávamos. Nós esperávamos um rei miraculoso. Ele não veio dessa forma, então ele não é assim. E Jesus sempre foi muito claro, dizendo: o meu reino não é deste mundo. É de outra ordem. Há um modo empírico, secular, dá para eu arriscar aqui, científico, de tentar olhar para a cruz, que era o modo dos gregos. Olhar para a cruz pela sabedoria. Que conhecimento foi desenvolvido? Ou seja, desenvolvido pelos órgãos do sentido. Toda ciência é uma ampliação dos nossos órgãos de sentido. Nós colocamos um satélite no espaço para ele nos dar imagens que os nossos olhos não alcançam por si mesmos. Mas nós ampliamos o nosso sentido através de um Hubble lá no espaço, que precisou até consertar a lente, né? Teve catarata. E nós estamos no centro de cultura grega. Platão, Aristóteles, qualquer outro nome que, se você fez faculdade ou está fazendo, em algum momento, algum desses nomes apareceu numa aula sua. Porque esses pensadores foram tão influentes que nos influenciam até hoje. E que o apóstolo Paulo não está negando a influência deles, está dizendo que
toda a ciência, todo o conhecimento humano é incapaz de reconhecer a cruz e o sacrifício de Jesus. Para isso não serve, é isso que ele está dizendo. Não é por aí. A sabedoria de Deus é de outra ordem, porque a sabedoria humana não foi suficiente para alcançar a sabedoria de Deus. Tanto que pregando em Atenas, lá no capítulo 17, o apóstolo Paulo diz: olha, Deus não vai levar em conta o tempo de ignorância de vocês. Vocês acham que estão sabendo tudo e vocês não sabem nada. Boa ciência, na verdade, um bom cientista jamais nega a existência de Deus, ainda que reconheça que ele não pode prová-la. Ele entende que este não é um assunto que a ciência tem capacidade de discutir. Verso 25 diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Ora, aonde a sabedoria do homem foi parar, meus irmãos? No homem Jesus crucificado. Por isso é loucura. Tudo que o homem produziu levou Jesus à cruz. Não é à toa que Isaías diz que o nosso conhecimento e as nossas boas obras são trapos de imundícia. Tudo isso serviu para crucificar o Filho de Deus. Somente os vocacionados é que conseguirão discernir a cruz e responder ao chamado dela. Há um alvo para esse chamado, há um motivo. E aqui a gente caminha para o final, que é a glória de Deus. O último verso, 31, vai dizer: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não é em Paulo, não é em Apolo, não é em Pedro, é em Jesus Cristo Senhor. Não é em Jesus Cristo partido. É em Jesus Cristo Senhor crucificado. Os crentes de Corinto tinham a tendência de ficarem orgulhosos. No capítulo 5, Paulo diz que eles estavam orgulhosos até do pecado deles. Tamanho era o orgulho daquela igreja. Se orgulhavam do conhecimento, capítulo 8, verso 1, diz: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Veja que a igreja então tinha esse problema de se orgulhar com essas coisas. E para rebater, Paulo os chama para a glória de Deus, lembrando, verso 26, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. As três maneiras de alguém se destacar na sociedade daquele momento: pelo poder, pelo seu berço, pela sua nobreza, ou pela sua sabedoria, seu conhecimento. Paulo diz: olha, vocês não estão com essa bola toda não. Lembrem do que vocês eram. Lembrem o motivo de Deus ter chamado vocês. Escolheu as coisas loucas do mundo, e ele está falando dos crentes de Corinto, para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo, os crentes de Corinto, para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas insignificantes do mundo, os crentes de Corinto. As desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Muita gente olha para textos assim para dizer que a vida cristã é uma vida de autocomiseração. Ah, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, e de desvalor. Por isso muita gente condena a fé cristã. Mas vale lembrar que você é um pecador que recebeu todo o amor de Deus na sua vida. Deus não crucificou um outro pecador na cruz. Ele crucificou o seu Filho perfeito e sem pecado na cruz por você. Portanto, se o seu pecado tira qualquer valor de você, a graça de Deus e o amor de Deus atribuem um valor infinito à sua vida. Ao ponto de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores.
E agora nós somos pecadores salvos, pecadores regenerados, pecadores justificados, pecadores santificados, por causa do amor de Cristo em nós. E esta é outra lembrança. Verso 30. Vocês são dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Jesus é a nossa sabedoria. Ele que abre as cortinas para a gente entender e discernir a vida. A gente tem 3 nascimentos, não é? A gente nasce, entra no mundo, depois a gente se acorda como gente para encontrar um lugar na sociedade e depois nós nascemos para Deus. Para esta espiritualidade, para esta dimensão da vida que só quem de fato nasceu para ela consegue discernir. Por isso é correto, não dá para discutir fé com quem não a tem. É ofender o outro. Se ele não tem esse discernimento, ele não chega nas compreensões, porque elas partem de Jesus. Ele é justiça porque ele acerta a nossa relação com Deus, ele acerta a nossa relação uns com os outros, por isso somos chamados à comunhão e a uma profundidade em Deus e entre nós, e ela que nos santifica, também no aspecto de que vocação nos coloca para um serviço. Só quem é vocacionado permanece no ministério e na casa de Deus. Não dá para trabalhar nessa igreja ou em qualquer outra por dó. Estou com dó. Eu quero ajudar. Se você não tiver vocação, ou seja, chamamento do Senhor, você não aguenta. Porque tem lá as suas dificuldades. Só o vocacionado ultrapassa isso. Por quê? Porque ele sabe quem o chamou. Ele consegue entender o que Paulo está dizendo. Fiel é Deus. Ele me conservará. Que o Senhor te conserve também nesta noite. Que você possa responder a cada dia o chamado do Senhor para a sua vida. Se você não é crente, hoje é dia que você pode se entregar para Jesus. Se você já é, hoje é dia de você rever se você está de fato cumprindo o seu chamado da maneira como Jesus te chamou, ou se você está vivendo o seu chamado da maneira como você acha que ele deve ser vivido. Que Jesus Cristo te abençoe. Pastor Carlos.